Olá, Câmara Entrevista faz hoje um passeio pela história de Jaú. Conosco, nesta viagem do tempo, o professor de História e Sociologia, José do Amaral Mendes Braga Júnior. O professor Braga Júnior, autor do livro História do Jaú. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. É um prazer participar, Val. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do senhor, inclusive sobre esse livro então, né, História do Jaú. Pedir para o Carlinhos colocar para a gente aqui na tela. É um livro que foi lançado a segunda edição no ano de 2016, né? E é um livro que trata da história do Jaú. É uma compilação, uma coisa que a gente não tinha antes a respeito da história de Jaú. Certo, então ele nasceu dessa necessidade realmente, o livro, de a gente perceber em sala de aula que para trabalhar a história do Jaú precisava pegar várias fontes. Havia necessidade de você pesquisar em fontes diversas. Então, não, a ideia é que junto com os alunos lá, nós vamos reunir todo esse material para facilitar e para uso didático ou paradidático em sala de aula. E é uma forma de tornar também as aulas de história mais interessantes, sim, porque aproxima, né, a realidade do aluno com a sua história. Sim. É importante destacar, ele começou com uma questão. Foi perguntado aos alunos qual era a árvore símbolo de Jaú. E, inclusive, eu falei, não dei resposta na hora. Falei, não, aliás, você vai pesquisar, você vai perguntar para os teus pais, vamos ver quem sabe, quem que vai trazer a resposta correta. E se a gente perguntar agora, com certeza muita gente não sabe ainda, né? Infelizmente, eu acho que a grande maioria não tem esse vínculo, né? Não saberia identificar a árvore símbolo de Jaú, que é a peroba rosa. E foi feita a questão e ninguém respondeu. Ninguém, em várias salas, assim, centenas de alunos, não, desde o sexto até o terceiro ensino médio e EJA também. Para não mentir, 2 alunos da EJA acertaram, que são os adultos. Uhum. Da criançada, ninguém praticamente, centenas de alunos, depois eu retornei a pergunta, de milhares de pessoas que foram consultadas, eram 2, 3, 4 que acabaram respondendo, identificando. E ainda acho que ainda por sorte um pouquinho, porque meu avô falava muito que tinha muito perobeira aqui, coisa e tal, sem muita certeza. Então sem esse vínculo, por isso que o projeto a gente fala para de resgate cultural. Quem consultou os mais velhos, eles podem até acertar, poucos. Agora da criançada mesmo, da juventude, mesmo entre os docentes, a gente tem assim um desconhecimento muito grande. Então esse livro História do Jaú, ele faz parte, é um desdobramento desse projeto Perobeiras que o senhor iniciou nas escolas. Sim. O projeto acabou chamando Perobeiras, é um projeto de valorização da nossa história, de resgate cultural. Ele acaba levando esse nome em virtude da intenção, não só reclamar. Ela está quase extinta da mata, você não via perobeira em lugar nenhum. Se tivesse que mostrar para algum aluno, eu falei, onde que eu levo para mostrar? Havia uma dificuldade até entre os ambientalistas de localizar. Conversava com muitas pessoas do nosso meio, onde tem uma, e às vezes havia dificuldade. Fizemos uma lei, na época a gente encaminhou para a ONG União para Jaú, que eu coordeno, encaminhou para a Alzirinha na época, para que toda praça, parque, tivesse uma perobeira. A ideia é essa, toda a escola. Hoje tem? Não tem. Mas que fosse feita, né? Infelizmente também não tem muitas praças, parques sendo feitos, né? Uhum. A gente não precisaria valorizar também essa mentalidade, né, de pensar a cidade também como uma cidade-jardim, que se pensava, né, anteriormente, né? Os antigos pensavam a cidade, o Jaú foi projetado assim, né? Pensando num padrão francês, padrão europeu. Hoje não, né? Hoje parece que eles ficam reformando a mesma praça constantemente, né? Faltam uma mentalidade aí, projetos, planos de arborizar a cidade mais corretamente, de usar a cidade também usar pedagogicamente a cidade como um material educativo. Vou numa praça e estou vendo a árvore símbolo de Jaú, tem uma plaquinha, estou vendo o pau-brasil, estou vendo o ipê amarelo, estou vendo a palmeira, gerival, imperial, estou reconhecendo a importância cultural, né? E isso que inexiste, né? Que eu não vejo. Desse seu primeiro questionamento para os alunos que originou esse projeto Perobeiras, isso já tem mais de 10, 15 anos, né? Tem. De lá para cá, e naquela época a peroba rosa estava praticamente extinta. De lá para cá, como que está a situação da peroba rosa em Jaú? Eu não sei, tem iniciativas, a gente fez assim como professor, uma atitude de ONG, muito limitada. Como coordenador de ONG, vocês fizeram projetos para plantio de peroba rosa. Nosso planejamento de aula tem um calendário, nesse calendário tem
entender o dia da água, o dia do meio ambiente, tem o dia da árvore. Então, está no planejamento nosso também de trabalho em escola. E a gente faz essas atividades, porém, o ideal seria que isso fosse uma política pública, né? Tivesse uma política municipal de meio ambiente ou algo assim, que assumisse isso efetivamente. Isso não existe. Um dos exemplares... Eu me lembro quando eu era criança, a prefeitura plantava, às vezes uma espécie de árvore numa rua, outra em outra, podava todas, tinha um cuidado com a arborização que hoje não existe mais. Parece que ficou cada vez mais, apesar dos impostos sempre serem maiores, mas parece-me que a prefeitura vai se retirando também de muitos serviços públicos que ela prestava comumente e que hoje não, hoje fica meio a cargo do cidadão. Hoje, um dos exemplares mais antigos da peroba rosa a gente pode encontrar certamente na fazenda do Amadeu Botelho. Eu conheço um exemplar bem bonito lá, Jequitibá, tem peroba rosa, é um local bem interessante para visitar, né? A gente, infelizmente, não tem muitos locais de mata mesmo, já, em virtude até da terra roxa, solo fértil, né? Tem uma super exploração agrícola, né? Mas é importante que a gente faça esse resgate, é importante que a gente tenha esse culto também, né? Perceber que uma árvore tem importância histórica, cultural, social. E que a gente mesmo nas cidades, eu faço intervenções em parques, para que as pessoas voltem a ter esse vínculo com a natureza. Eu falo da árvore, mas podia ser com os pássaros também, podia ser com as flores, com as plantas, né? Seria muito importante. E que você tinha, né, na época dos nossos avós, bisavós, né, você tinha muito mais esse vínculo do que você tem hoje. O caipira, vamos dizer assim, a população tradicional, né, ele tinha muito mais esse vínculo do que nós temos hoje. Hoje está muito pasteurizado. Usar a internet também a nosso favor. Hoje a internet, né, muitas vezes é uma inimiga, né, nossa, é um problema, né? Mas a internet acho que é um instrumento muito importante. Todo esse material também está na internet. É uma riqueza, na verdade, né? É um recurso valiosíssimo que nós podemos utilizar. Aproveitando falando das árvores símbolo, a gente já falou, né? A peroba rosa, árvore símbolo de Jaú, que está na bandeira, está no brasão. Nós temos também símbolo do Brasil, o pau-brasil, e você disse também o ipê amarelo. Sim. E no estado de São Paulo? O estado de São Paulo, Jequitibá rosa também. O estado de São Paulo tem um hino de São Paulo também que ninguém conhece. Ninguém conhece o hino de São Paulo, é mal cantado. A música também, nem sei se tem uma música oficial, tem uma letra oficial, que é um poema de Guilherme de Almeida. Então falta isso. Você vai você assiste um jogo do Sul, o clássico lá, Grêmio contra o Internacional, eles cantam um hino, parece que gaúcho, antes até do nacional. É mais importante até do que o nacional. Há um certo exagero um pouquinho nessa questão, né? Um certo tom de separatismo, parece, você brincando um pouquinho com você. Mas aqui não, aqui a gente nem canta, não existe esse vínculo. Mas essas árvores estão presentes hoje em Jaú, por meio até da sua ONG, da qual você é coordenador. A gente procura não só ficar criticando, mas também tomar uma atitude, né, positiva, proativa. A gente planta, faz muito tempo que a gente está plantando. É uma árvore de crescimento lento também. Algumas árvores já estão grandinhas, né, mas ainda não são propriamente árvores, né? E é complicado. Mesmo Jequitibá, essas árvores são árvores de crescimento muito lento, né? Precisa ter toda uma manutenção, um cuidado. E aquilo que eu gosto de frisar, precisava ter um esforço coletivo. A cidade assume mais isso. E, na minha opinião, é um dever do poder público também assumir essas questões. Falta visão, falta também vontade política nessa questão. Muito bem. Esse projeto Perobeiras, ele acabou sendo o embrião para esse livro História do Jaú. E o que nós podemos encontrar no livro História do Jaú? Então, como começou com a pergunta, ninguém sabia responder, falei, vamos levantar essa bandeira. Projeto Perobeiras, e vamos não só assim reclamar, vamos plantar também com os alunos. E eu fiz a pesquisa com eles sobre a história, a gente começou a reunir o material, não só, conversei com o Rafael Toscano, usei uma série de materiais, sempre procurando usar fonte. Os alunos traziam material, não tinha muita fonte marcada, a gente procurava pesquisar para ver de onde tinha saído aquilo e aprender com os alunos. Eu falo, ninguém sabe, né? Eu também não sabia. Eu Foi uma experiência de troca mesmo. Tenho pós-graduação, tu também não sabia. Só para dar um exemplo, do Milagre Frei Galvão, tem uma aluna minha, que nem era lá uma das melhores, mas se envolveu tanto no projeto, participou tão bem, ela foi na missa lá do Frei Galvão, lá no condomínio, trouxe lá um panfletinho,
Lá estava lá, 1810. Então a gente fez tipo uma linha do tempo, a gente mesmo, eu mesmo aprendendo, a gente mesmo não tinha certeza das datas. Mesmo por volta de 1810, que está no panfleto da igreja, né, é algo também que merecia uma pesquisa mais apurada. Esse é uma segunda edição de um segundo livrinho. Tem livrinho da Águas do Rio Jaú também. A primeira sobre edição, o Rio Jaú. foi no primeiro do História de Jaú, daqui a pouco a gente entra no Águas de Jaú. Em 2016 você lançou a segunda edição. A primeira edição foi quando? Nossa, acho que foi 2000, não tem a data. Tá, então já são duas edições. Foi 2000, nossa, agora você me pegou, não sei se foi 2008, não me lembro exatamente. A primeira edição está praticamente esgotada, essa segunda edição você ainda comercializa? Tá vendendo nas livrarias, tem e ela serve de material foi didático? Lançado no Espaço União, a gente fez todo um evento, tem apoio da Secretaria Municipal de Educação, a Daltira pessoalmente estava lá, prestigiando o nosso evento, os 2 lançamentos, da primeira e da segunda edição. Teve um apoio muito importante que é fundamental que a gente destaque, né? A participação também da Secretaria de Educação apoiando, encaminhando e orientando a gente. Eu brinco até que a Daltira foi minha mentora também junto comigo, né? Sim. Porque ela me orientou bastante também para que esse projeto pudesse se tornar realidade. Inclusive o prefácio da segunda também, edição é da Daltira, lá né? Do CAIC, Norma Botelho também é nossa revisora. Então acabou envolvendo pessoas que foram para a gente muito importantes. Certo. E a gente está acostumado a falar da história de Jaú praticamente a partir de 1853, né? Parece que Jaú nasceu em 1853, mas você traz um resgate no livro desde os tempos primitivos, né? Na verdade, o nosso primeiro habitante, se for falar, é o índio. É o índio ou o paleo-índio. Paleo-índio. O que é o paleo-índio? O paleo-índio é o homem primitivo, que pode ser um ascendente do índio, pode não ser, a gente não sabe exatamente. E achar um circo arqueológico na região seria uma riqueza, seria algo muito valioso, algo para ser explorado. Tem locais que viram até atração turística, que o município ganha dinheiro até com isso, vira fonte de renda. Então é uma pesquisa, desde que tenha ser humano, tem história. A história do Brasil não começa em 1500, isso é uma visão etnocêntrica, né? Sim. Quando o português chega. Hoje nem se usa nas escolas o descobrimento, a palavra descobrimento é uma palavra etnocêntrica, é a chegada do português. É descobrimento para o europeu. Certo. Então a gente faz um pouco a mesma coisa aqui também. Começa em 1853. O branco chegou, começa. Explorador. Mas não é bem assim. Desde que o ser humano esteja aqui, começa a nossa história. E mesmo se tratando de bandeirantes, de monções, eles já tinham passado por aqui também. Já tem uma história anterior. Nem pensando numa pré-história, mesmo pensando etnocentricamente, vamos dizer assim, você tem toda a história do Frei Galvão, da Potunduva, que é anterior, bem anterior, a 1853. E ao mesmo tempo, eu estava falando para você, 1810. Eu fiquei surpreso também, essa lacuna, né? E você não tem, tudo começou, na verdade, da Potunduva, em termos da nossa emancipação. Né? E o índio, né? O Yahoo, a lenda, a gente é cercado, né, de palavras indígenas. Eu vejo conversando com as pessoas, com meus alunos, eles não identificam. Isso vocês fizeram questão de resgatar nesse livro, né? As lendas, várias lendas que nós temos aqui em Jaú. Sim. Por que é importante ter essa memória oral, que é até de certa forma fantasiosa, né? Mas no resgate histórico da cidade? Não, mas ela é importante, ela é fundamental também. É porque é a nossa identidade, a nossa cultura. A gente precisa valorizar a nossa cultura. Esse é o nome do projeto. E a gente pode perder esse referencial. Essas lendas são importantíssimas. E tem gente que acredita realmente de que aconteceu exatamente daquela forma. Não acredita que é simbólico. Entendeu? Sim. Isso é importante para ser respeitado. Todas as opiniões devem ser respeitadas. Faz parte da nossa cultura. Hoje, a gente olha para o passado e ri, né? Olha para o índio, para o caboclo e ri, né? Não, a gente tem que olhar e ver que eles são extremamente importantes no processo histórico nosso. E eu vejo assim, né, a nossa história, né, não é só Jaú, aqui a cidade de emancipação política de Jaú, tem a Potunduva, tem o índio, tem o paleo-índio, tem toda essa riqueza que a gente deve considerar. E a questão, nada contra a Mesopotâmica, tá? Sim. Mas saber tudo da Mesopotâmia, de Grécia e Roma, não saber nada sobre a história do teu local, a história da tua família. Às vezes eu questiono os alunos até, pega um pouquinho a história da tua família. Como que é? De onde vocês vieram? Como que foi? E às vezes o aluno não sabe também. Né? O nome da sua rua, não valoriza nem falando, a própria história da própria família. Às vezes ele não sabe. Então esse é o resgate.
aprender a valorizar a sua própria história, mesmo, começando com a própria família, percebendo que ela está inserida no contexto maior. E a história local, se a pessoa nem conhece a história local, a intenção de lançar esse livro, a intenção que ele seja usado até como manual para você consultar, o Jaú, como é que fala, está ali. Tem algumas atividades também lúdicas para ser uma coisa agradável, para ser uma coisa prazerosa. Um deles é sobre o hidroavião Jaú, né? Você tem aqui no final, olha... Tem um para ser recortado e montado o hidroavião Jaú. Eu não trouxe nenhum. Eu tenho intenção de fazer material tipo CD-ROM, material, assim, uma mídia eletrônica também sobre esse material e vincular, fazer um novo lançamento com uma mídia eletrônica. E aqui é um papel para você recortar e montar o hidroavião Jaú. Tá? Seria ideal até se fosse um outro material. A gente tem esse projeto. Quantas escolas lançar hoje? Junto com o livrinho um hidroavião para montar, um CD-ROM. Esse é o projeto, assim, a continuação, né, do projeto. Eu não sei se você tem esse levantamento, quantas escolas ou quantos alunos hoje acompanham o seu livro, porque não sei, nós tivemos inclusive visitas... Acho que milhares já acompanharam, é um número assim difícil de precisar, mas... Porque alunos que visitam a Câmara Municipal aqui, eles têm falado que eles acompanham a história de Jaú pelo seu livro. E tem esse controle, né? Mas quanto mais, melhor, né? Eu vejo muitos professores, assim, se aproximam de mim, conversam, alguns próximos, outros não. E acabam se aproximando e conversando, eu estou usando o material, posso usar. Às vezes eu até passo para o professor para que seja utilizado. O objetivo é exatamente esse. Se isso está acontecendo, ele está alcançando o objetivo dos professores trabalharem. Eu vejo também que eu achei curioso, eu achei que você atingia muito professor só de história, mas não é isso que está ocorrendo. De arte, como tem muito desenho, o livro foi elaborado com os alunos e tem uma série de trabalhos, inclusive meu filho, né? Esse desenho foi pintado aqui com meu filho, o letreiro aqui é do Pietro e do João Gabriel, meus filhos. Certo. Ele tinha 6 anos quando fez esse desenho, até ele participou. Um livro com bastante imagens também, né? E tem vários desenhos feitos pelos alunos, né? Então a estratégia, né, da autoria como estratégia de aprendizagem. Inclusive aqui, o Milagre de Frei Galvão é uma arte de aluno também, né? Arte de aluno. Aí ele é cheio de desenhos que foram feitos por alunos. Alguns aí são... Tem, que mais que nós cerca encontramos? De 10 anos já que eu conservei. Tem uns desenhos feitos por Toscano também, o livrinho dele. Uma galeria de fotos antigas. Tem uma galeria de fotos, aí tem todo o arquivo do Fotoclube também que nós utilizamos, né? Então, um trabalho excelente. Agora a gente está participando também de uma organização também, de uma articulação de um novo Fotoclube bem bacana. Certo. Aqui tem um mapinha de Jaú, mapa também de Jaú, ninguém quase conhece o mapa dele, então desenhado por os alunos, feito no computadorzinho também, à mão, né? Assim, para trabalhar essa questão geográfica que também não... A gente vê o mapa do Brasil, eu tenho a impressão que eles conhecem mais o mapa do Texas, dos Estados Unidos, do que o mapa de Jaú. Sim. Tem marcas, né? Tem todo o marketing que utiliza, às vezes, alguns mapas, né? E essa necessidade mesmo, né? De trazer a história para perto da gente, né? Sim, da nossa cultura. Está falando da Mesopotâmia, né? Não adianta saber toda a Mesopotâmia, Grécia, não saber nada. Não saber nada a respeito. Eu acho que você, valorizando também, torna a história algo mais agradável, mais atraente, mais interessante. Sim. Eu estou estudando café, o ciclo, de repente, que seja assim, mas eu estou vendo que Jaú está inserido, que foi muito importante para a minha cidade. Então isso é importante. Não adianta só ver o livro e não fazer esse vínculo, essa relação com a história local. Entendeu? Eu estou vendo questões ambientais, estou vendo a cana, e não estou relacionando com o Jaú, a questão do álcool, a importância que tem hoje. Entendeu? Não estou relacionando, mas o pai do aluno trabalha nisso, né? E eu não estou fazendo esse vínculo. Então, fazendo esse vínculo, acho que fica, inclusive, mais fácil a aprendizagem do aluno. E você é um ambientalista nato, né? Eu sou meio, como eu falo, dinossauro nessa história, né? Minha irmã foi fundador da Puan, né? PV também. Tem toda uma história, né? Hoje não participam, né? A PUAN, a primeira entidade ambiental, era ambiental e cultural. Eu gosto de ambientalista, mas eu vejo muito como uma questão socioambiental, nunca separei. Sou sociólogo também, né?
Esse primeiro livro do Águas do Rijal foi um curso de engenharia, de pós-graduação de engenharia que eu fiz. Foi numa pós-graduação, né, de engenharia e controle de poluição ambiental. Está tão esgotado que eu trouxe o Carlinhos pegar para a gente também. Sim, que é bem interessante. Águas do Rijal. Esse aqui é anterior ao História do Jaú? Esse é de 2002. Isso aqui é uma monografia. É o trabalho final de um curso de especialização que eu fiz com 3 engenheiros. Moisés Leocádio Zarate Vidal, Guilherme Canto do MIT e João Carlos de Sá. São todos aqui de Jaú? São todos de Jaú. Eles trabalhavam aqui e tudo. Então, é monografia do curso de pós-graduação Engenharia de Controle da Poluição Ambiental. Que a Faculdade de Saúde Pública promoveu, aqui junto com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que a gente fez em Bauru esse curso. É o primeiro material, talvez o único, que nós tenhamos sobre as águas do Jaú? Eu acho que sim. Tem um material, tem livros já que foram lançados posteriormente sobre o Rio Jaú. Mas eu gostaria muito de retomar até esse projeto, se for possível, de reunir também profissionais para ver como é que está, porque esse projeto foi feito antes do tratamento de esgoto. É bem voltado mais à questão da qualidade da água, né? Para fazer um projeto mais abrangente. Tem trabalhos interessantes também que já foram feitos também sobre o Rio Jaú. E como estão as águas? O ideal seria, acho que englobar tudo isso, né? Mas hoje, como estão as águas do Rio Jaú? Não, estão bem melhores, né? O Rio Jaú teve todo um trabalho, uma luta dos ambientalistas para que houvesse o tratamento de esgoto, né? Infelizmente, os peixes voltaram. É uma questão, se falou de ambientalismo, mas é uma questão cultural também. É uma questão cultural. Muita gente ainda joga lixo nas margens do Rio Jaú. Eu vejo mesmo nas escolas, né? Um trabalho muito complicado de você mudar o comportamento das pessoas. Apesar da dengue, de toda a tragédia que foi, a gente vê ainda as pessoas jogando muito lixo. Eu vejo, eu sou ambientalista, né? E às vezes na minha frente jogo. É tão inconsciente que às vezes o aluno fala, oh, desculpa, professor. Ele percebe que ele cometeu uma gafe ali, um absurdo, né? Ali na minha frente, que aquilo me ofende, de certa forma. Falta educação ambiental, né? Falta educação ambiental, falta visão, falta mudar a cultura. Tem uma cultura diferente. Que eu falo para vocês, que o caboclo, né, que o índio, que os habitantes que fundaram a cidade, eles tinham toda uma mentalidade muito mais, assim, de valorizar, do que a gente. eventualmente mais correta, do que tem hoje. Nós temos o peixe Jaú, que deu nome ao Rio Jaú, que deu nome à cidade. Mas nós não temos mais o peixe Jaú no Rio Jaú. Não tem, você já achei, tem relatos. Já voltaram? Porque houve uma época que estava praticamente extinto. Não, tem relatos de pesca do peixe Rio Jaú, sim, nessa região, mesmo em Jaú. Eu ainda não conferi isso, não é nada assim, vamos dizer, pesquisa científica em relação a isso, eu desconheço que exista, mas tem relatos, sim, do pessoal que pescou, mesmo no Rio Jaú mesmo. Então aqui no Rio Jaú ele ainda não... É um peixe resistente, é um peixe de barro, a gente fala, né? É um bagre, né? É um peixe resistente, mas o rio sofre muito, né? Ele ainda é muito agredido, a vazão dele também muda muito, né? A estiagem cheia. Dependendo da época você pode achá-lo, sim, ainda. Você tinha muito peixe Jaú no Tietê, né? Você tinha muito. O Rio Jaú é tributário, né? Ele leva esse nome porque ali eles pescavam muito, né? Aquela região do Mandaguaí, ele é foz do rio, né? Era comum. Agora, é um peixe também. Quanto maior o peixe, né, você vai achá-lo em locais, né, com mais quantidade de água, tudo, né? Não vai achar. Hoje o rio, né, está sofrendo uma estiagem, né? Hoje acho que está um momento difícil de você achá-lo, com certeza. Mas não é assim também, não. Acho que houve uma recuperação bem grande do rio. É bem importante. Essa bandeira, né, foi uma conquista muito grande do movimento ambiental. Professor, aproveitando a deixa já com relação aos seus livros, que lições que nós podemos tirar do Águas do Rio Jaú, do Histórias do Jaú? Então, olha, foi muito assim, prazeroso mesmo ver a reação das pessoas, ver o apoio das pessoas, ver como o livro foi bem recebido, ambos, né? Esse é mais técnico, né? Da História de Jaú, que tem essa preocupação paradidática, foi muito gratificante, eu diria, fazê-lo e ver o apoio que tem, tanta gente que também que curte, que valoriza a nossa história, a nossa cultura, que vem conversar comigo, entendeu? Acho que foi bem interessante, está tendo uma repercussão bem legal. O pessoal usa bastante também em termos práticos, né, na escola, né? Então ele tem uma utilidade e procurar desenvolvê-lo, né?
por continuar ainda esse projeto. Quem tiver interesse em adquirir o livro? Ele pode ser adquirido no Espaço União, nas livrarias da cidade. Ele está sendo vendido para R$10, que é um preço também, né, simbólico, né? E eu pretendo, no nosso projeto, a gente pretende elaborar em um CD-ROM, elaborar mais material sobre a história do Jaú. Porque para sala de aula não dá para ser um material muito pesado também. Não, a gente vê que ele é bem didático mesmo. Né? Tem uma preocupação de ser bem lato sensu. E lançar um material para talvez mergulhar mais ainda na história do Jaú, mais em particularidades também. Sim. Bom, professor, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. Obrigada pelos conhecimentos que o senhor traz para toda a população de Jaú, para todas as pessoas. Obrigado a todos vocês, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é por meio da cultura, da educação, que a gente pode realmente transformar esse país e construir um Brasil melhor. Então, parabéns pela iniciativa de vocês também, a gente está à disposição. E vamos torcer para que isso realmente aconteça. Conhecer o projeto, apoiá-lo, de alguma forma participar, estamos à disposição também. Ok, muito obrigada. E muito obrigada a você também que acompanhou, que acompanha a TV Câmara Jaú, nossa programação pelo canal 61.4, Aberto Digital, também o canal 10 da NET Digital, canal 52 da Conecticor, e assim como todas as outras programações, também esse material estará disponível para quem assistir, além da TV, também estará disponível no YouTube, youtube.com/tvcanjaú, e também disponível no Facebook, facebook.com/tvcanjaú. Muito obrigada, valeu pela audiência, valeu pela companhia.